Olá, sejam bem-vindos a esse momento devocional da Comunidade do Redentor e nós estamos avançando na nossa leitura bíblica anual e nós estamos já em Romanos capítulo 3. E é impressionante como Paulo, essa carta aos Romanos, ele tem uma construção teológica muito clara e ela nos ajuda a compreender a nossa vida, a nossa relação com Deus e a perspectiva da salvação. No capítulo 1, nós já falamos sobre isso, Paulo ele endereça aquilo que escreve para os gentios, falando que Deus se revelou nas coisas criadas, na criação, a sua beleza, a sua grandeza, mas eles acabaram adorando as coisas criadas ao invés do Criador. No capítulo 2, Paulo 2 e uma parte do capítulo 3, ele vai investir um pouco de tempo para falar para os judeus, mostrando para eles que a lei é boa, só que eles não conseguem cumpri-la toda. Então, nós chegamos no capítulo 3, na parte em que nós estamos, e Paulo vai fazer uma conclusão categórica. Não existe nenhum justo sequer. Ninguém que tenha agradado a Deus, ninguém que tenha se deparado com a vida e tenha feito tudo perfeitamente bem, as coisas que agradam a Deus. Porque a Bíblia fala que o alvo da fé cristã é Jesus. Quando nós nos comparamos com algumas pessoas, a gente até pode pensar, poxa, eu não sou tão ruim como certas pessoas. Mas quando a gente olha para Jesus, certamente a gente vai concluir que nós não somos tão bons como Ele. O alvo de Deus é Jesus. Jesus é a perfeita expressão da humanidade que Deus nos criou para ser. Quando nós olhamos para Jesus, Ele é o alvo e Ele é o padrão para cada um de nós. Eu quero ler o texto dos versos 21 a 25, tentando entender o papel da lei nas nossas vidas e o papel de Jesus no que se refere à nossa salvação. E ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Olha o que ele diz aqui, todos pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. Isso diz respeito a você, isso diz respeito a mim. E ele continua, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E assim eu termino o verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu fico realmente impressionado com a ação de Jesus nos substituindo. Ele morre no nosso lugar, ele vive de uma maneira perfeita e ele cumpre a lei. Porque no verso anterior, que nós acabamos não lendo, o verso de número 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, quando nós nos deparamos com a lei do Senhor que é perfeita, os mandamentos do Senhor que é perfeito, ele acaba revelando em nós a nossa imperfeição. Quando Jesus fala, os antepassados disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu digo para vocês, para oferecer a outra face. Quando Jesus fala que não só quando você adulterar você está pecando, mas se você olhar com um olhar impuro você já está em pecado. E Jesus aprofunda essa lei, traz ela à plenitude, mostrando a nossa incapacidade de cumpri-la plenamente. Quando nós nos deparamos com isso, nós reconhecemos o nosso pecado. E essa é a chave para vivermos debaixo da graça de Deus. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, a graça de Deus pode atuar para transformar as nossas vidas, para que a gente viva num estado de graça, ou seja, num estado de gratidão por aquilo que Jesus fez por nós. E aí nós vivemos a nossa vida para agradá-lo, não para ser salvo, mas porque nós fomos salvos gratuitamente pelo Senhor. E eu quero deixar para vocês essa última frase. O alvo de Deus para o ser humano é Jesus.
por meio de quem estabelece um caminho de justiça pelo qual trilhamos. Esse é o alvo de Deus, Jesus. E Ele estabelece um caminho de justiça para que a gente viva e glorifique a Deus e as pessoas vejam as nossas obras e venham glorificar ao Pai. Que Deus te abençoe nesse caminho que Jesus trilhou para nós. Amém.